Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Hoje nós estamos trazendo aqui um assunto muito interessante em parceria com o Instituto Beta de Ensino e Saúde. Hoje nós vamos falar da atuação do nutricionista na área esportiva. Exatamente, esse conteúdo é para você aí que quer se especializar nessa área, quer entender um pouquinho mais, né, ou quer incrementar aí sua carreira. Então, primeiramente, já vou pedindo para deixar aquele super like de sempre, se inscrever no nosso canal para dar uma força aqui para nós e compartilhar nas redes sociais. Então faz isso agora, hein? Que eu tô de olho em vocês. Olha, gente, a minha convidada de hoje é poderosa. Meu Deus do céu. Eu vou ler o currículo dela aqui, tá, gente? Porque eu não tenho condições de decorar. Esse povo é poderoso mesmo. Então, a minha convidada é a Amanda Barbosa Neto. A Amanda, ela é nutricionista, graduada e pós-graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo. Mestrado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Técnica em Nutrição e Dietética pela ETEC Getúlio Vargas. Tem experiência na área de nutrição, atuando principalmente nos temas atividade física, nutrição, avaliação nutricional, cirurgia e também um trabalho com adolescentes. Atuou como voluntária do projeto de pesquisa intitulado Fit Food 2, Alimentação Ativa, realizado durante a Copa das Nações Danone com atletas de 10 a 12 anos. Atualmente, a Amanda é docente do curso técnico em nutrição e dietética da ETEC Irmã Agostina, docente supervisora de estágio e coordenadora clínica da Anhanguera, no campus aqui de Santana, docente de pós-graduação em nutrição e coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição esportiva do Instituto Beta. Ufa! Venci! Não falei que a mulher é poderosa? Então, gente, vem comigo! Amanda, seja muito bem-vinda ao Me Deixa Podcast. Muito obrigada pela sua presença aqui, para compartilhar sua experiência, sua história aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o Me Deixa Podcast pelo convite. É um prazer estar com vocês. E vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos, gente, falar de um tema, hein, que olha, é babado, hein? A gente vai falar sobre nutrição esportiva. Olha, então você já vai ficando de olho aí. Antes de mais nada, já se inscreve, por favor, hein? A gente, desse tema super atual, todo mundo de uma maneira ou outra quer ser fitness, né? Sim. E acho que aproveitando tudo isso, né, dessa onda de sempre qualidade de vida, saúde, bem-estar, tem muito profissional aí querendo se especializar também nessa área, né? Sim. Então a gente vê aí que também tem um mercado em expansão para isso. Isso é muito legal, né? Sim, sim. E aí, aqui o Me Deixa, né, produção? Ele é o programa de quase que... Como é que chamava aquele programa de fofoca que tinha antigamente? Ele é mais ou menos isso. Então, a gente quer cuidar da vida das pessoas. Entendi. Isso. Então, eu quero saber como é que você foi parar nessa área de nutrição. Conta um pouquinho pra gente a história da Amanda. Nossa, a história da Amanda começa bem lá atrás. Eu, quando criança, eu brincava de ser professora com a minha irmã. Olha ela deve só. estar assistindo. Ela era minha aluna. Na adolescência, eu fui numa feira de profissões, né? E lá tinha uma nutricionista. Infelizmente, eu não lembro o nome dela, mas lembro da fisionomia. Ela atendia no consultório na Vila Mariana. E na época, ela levou uma pirâmide. E eu achei ali sensacional. Foi a primeira vez que eu conheci a profissão nutricionista. Sim. E aí, desde então, né, eu fui procurar, né, quem era o nutricionista, quais eram as faculdades, como que eu, né, ia me inserir neste mercado, como que eu ia estudar, onde eu ia estudar. Não tinha condições financeiras de ir direto para a faculdade.
Sim. né? E aí eu iniciei a carreira, né? Os meus estudos em nutrição na ETEC Getúlio Vargas. ETEC Getúlio Vargas. Exatamente. E lá foi onde eu comecei a estudar nutrição e até hoje não parei. Não parou, se apaixonou Sim, e falou, esse é o sim. meu caminho. Esse é o meu caminho, exatamente. Olha que bacana, aí foi a graduação, as especializações, tudo na área de nutrição. Sim. E aí Sim. teve essa perninha da nutrição esportiva, isso te puxou, falando, olha, gostei um pouco disso aqui, acho que eu vou aprofundar o conhecimento. Nutrição esportiva, ela vem recentemente, né, no meu caminho. Toda a minha trajetória, ela é voltada para pediatria, nutrição clínica, né? Mas com esse mercado em ascensão e esse meu desejo de formar pessoas, né, para atuar no mercado de trabalho, para que esteja de fato preparado para esse mercado de trabalho, né? Saber atender. E aí, então, surge a nutrição esportiva, né? Para esse novo desafio, né? Para Amanda. Olha só que legal. E aí, hoje você está, né, coordenando o curso dentro do Instituto, né? Da área de nutrição esportiva. E o que você vê, assim, o que esse profissional que vai se aprofundar, né, nessa área de nutrição esportiva, o que ele precisa ter, assim, né? Olha, eu quero buscar, seja a graduação ou os cursos de especialização, igual vocês fornecem lá no Beta. Sim. Como é que você vê essa dinâmica? A nutrição esportiva, ela é uma área, né, que está em ascensão, como a gente conversou. Sim. Né? E aquele nutricionista que ele já tem uma pós-graduação, ele pode fazer a sua segunda pós-graduação, né? Inclusive no Instituto Beta, com 50% de desconto. Opa, gente, olha a dica. Olha a dica, hashtag fica a dica. Isso, né? Sendo a sua segunda pós-graduação, e aquele aluno que ele é recém-formado, né? E já na graduação se identificou com a área esportiva, né? Sim. E quer, de fato, seguir este caminho. E eu também sugiro para aquele que não sabe exatamente qual é a pós-graduação que eu quero fazer, né? Então, quando a gente estava pensando na matriz curricular dessa pós-graduação, ela foi meses e meses pensando, estudando, com o intuito de trazer algo diferente. O que a gente não tem no mercado, né? Para ajudar este nutricionista, né, dar embasamento para ele, de fato, atender, seja um atleta ou um desportista, né? Que é o que a gente está atendendo, né? E está vindo muito. Quem é da nutrição clínica está recebendo esse desportista, ou seja, aquele indivíduo que ele não tem como competição, né? Então, objetivo final de competição, mas ele está pensando em qualidade de vida, ele viu, né? Ele está vendo que não adianta a gente ficar fazendo essas dietas da moda, loucura, a gente emagrece, depois engorda novamente, então não tem milagre, né? Então, entendi. As pessoas já perceberam que é o treinamento, né? O exercício físico associado à alimentação. E é esse o perfil do nosso paciente agora, né? Então, aquela nutri, que ela já é nutricionista clínica, ela pode, né, se aperfeiçoar em esportiva também, né? Que aí ela traz, né, mais conhecimento, né, para este paciente, para ela mesma. Ou ele, né? Hoje em dia, né? O nutricionista. O nutricionista, né? Correto. Para que essa conduta, né? Esse plano alimentar seja mais assertivo, né? E ajude, de fato, e este nutricionista se sinta, né, competente, né? E não se frustre, né? Porque em alguns momentos eles, né? Quando a gente não tem, né? Toda essa bagagem, acaba se frustrando pensando, mas o meu paciente não fez o que eu queria, né? Então, às vezes, faltou um pouquinho mais de estudo, avaliar de fato aquele paciente de uma maneira individualizada, enfim. Né? Então... E era isso que eu ia perguntar também, aproveitando o seu gancho, qual é a visão mesmo, né, com relação, não só... como é que eu vou dizer, a formação, mas como é que o olhar mesmo, né, desse profissional que você está trazendo agora, né? Sim. De ter um pouco mais de, como é que eu vou dizer,
de estudo, né? Formação, conhecimento, para poder trazer para o paciente. Chama paciente também na nutrição? Podemos chamar de paciente, podemos chamar de cliente também, então tá bom. Né? Na esportiva. Isso. Então, trazer um outro viés para essa pessoa que está procurando, né? Mais alternativas. Então, é um profissional que tem que estar mais plugado, vou dizer assim? Sim, com certeza, né? Então, a gente sabe que cada vez mais a gente tem visto fake news. Na ciência da nutrição não é diferente. Né? Eu mesma recebo várias fake news de pacientes, de colegas. Olha, é verdade, isso que estão vinculando. Alunos me mandam é verdade, o que ele publicou aqui nesse Reels. Né? Então, a ideia, né, na hora de pensar nessa matriz curricular é trazer professores que tenham a atuação no mercado de trabalho, né, para trazer as suas experiências, mostrar o caminho, né, para esse aluno e para, de fato, esse nutricionista entender, né, qual é esse caminho que ele tem que trilhar para ter a sua carreira de sucesso. Ai, que bacana, bacana. Vários olhares, né? Sim, vários olhares. Isso. E aí, o que acontece? Dentro da grade hoje, vou chamar assim, né? Tá. Que o Instituto Beta oferece, como é que tá a formação desse curso? Para a galera que vai se ingressar, né? Até assim, quais seriam os tipos de curso, né? E como é que eles se complementam? Se você quiser falar um pouquinho pra gente. Bom, a nossa grade está dividida em 4 módulos. Tá, e dentre esses módulos nós temos disciplinas nós temos disciplina de bioética, né? Então, para que este nutricionista atue na área, né, de nutrição esportiva, mas não se esqueça do código de ética da profissão. Né? Então, o código de ética e de condutas, né, que o próprio conselho traz para a gente. Né? Então, o que é permitido, o que não é permitido, né? Dentro da nutrição esportiva, a gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre determinadas condutas, né? Porque a gente, assim como na nutrição clínica também, né? Os laboratórios mandam para a gente determinados produtos, né? E a gente acaba vendo alguns colegas que acabam fazendo a divulgação daquele produto, né, como se ele fosse único no mercado, uma vez que o conselho pede para que a gente dê, né, a opção de pelo menos 3 produtos, né, para aquele paciente, né, ou cliente. Sim. A gente só pode indicar uma marca específica quando só existe uma no mercado. Então, tem que ter esse cuidado, isso, né? Para a gente não induzir o nosso paciente, o nosso cliente a comprar exatamente aquele que a gente quer. E qual mais, assim, disciplinas você quer trazer pra gente, assim, que é interessante então, além curso? de bioética, nós temos crononutrição, nós vamos ter nutrição, metodologia científica para esse nutricionista, esse recém-formado ou aquele que está mudando de área. Saber como que eu seleciono um bom estudo, né? Saber ler um estudo científico, né? Não necessariamente ele queira desenvolver um artigo ou um trabalho em si, né? Mas esse nutricionista, ele tem que saber onde eu vou buscar essa informação, né? Então, qual que é a sociedade brasileira, né? Então, como eu disse, nós temos as fake news, né? Então, onde que eu vou buscar essa informação para a gente verificar se de fato é uma fake news ou não, né? Então, é esse o objetivo da disciplina de metodologia científica. E é importantíssima, né? Porque comumente, quando a gente olha e a pessoa coloca assim, sei lá, vou dizer nas redes sociais, no Instagram, o perfil tá lá, Nutri Regiane, um exemplo. Nutri Regiane vai falar sobre não podemos comer bala jujuba, né?
Então, o que acontece? O pessoal já fala, nossa, ó, jujuba é totalmente Isso, proibido, acabou, isso, mas não exatamente. sabe se aquilo lá realmente está pautado. Isso, exatamente. Por conta da autoridade do nome, né? Sei lá, Nutri Regiane, eu falei que não pode comer jujuba, pronto. Aí já virou lei, né? Isso. E às O vezes, médico. às vezes precisa realmente aprofundar esse estudo, né? Isso. Para dizer, olha, peraí, baseado no que você está dizendo que não pode comer isso. Para não cair nos ditos populares até, não tem, ó, se comer manga com leite, como é que fala? Isso. Tem uma indigestão, não é isso? Então, é a mesma coisa, né? Manga com leite mata, né? Nossa, muito. Antigo, Exatamente. Que é um mito. E eu, quando criança, tinha pavor disso. Falava assim, meu Deus do céu, alguém comeu manga com leite. Aí ficava esperando na minha cabeça, era aquela morte súbita que ia acontecer na pessoa, né? Não, mas é mito. É mito, não é? Então, depois a gente veio trazendo isso como mito. Então, acho que faz muito sentido, né? Até para estar pautado num atendimento, né? Para te dar sustentação, né? Isso. E agora, o perfil do nosso paciente, o nosso cliente, é diferente de alguns anos atrás. Porque ele já vem com essas informações. Então, ele já vem falando, olha, eu quero tomar o suplemento tal, porque eu já vi que funciona para tal coisa. Eu quero também esse outro, porque eu sei que se eu juntar, vou ter uma melhor resposta, porque eu vi em tal lugar. Né? Então, peraí, calma. Aí você fica até em dúvida. Calma, quem é o nutricionista aqui? Gente, né? Uma coisa de cada vez. Né? Então, é essa a ideia. Na hora que a gente pensou na grade, munir este nutricionista com, né, além do que ele já teve lá na graduação, né, mas agora na pós-graduação, um passo a mais. Né? Então, é estar com professores que estão no mercado de trabalho, que têm autoridade em determinados assuntos, que aqueles, então, foram escolhidos para aquelas disciplinas, né? Para que este aluno, quando receber, ou aquele que já atua, então ele está fazendo a pós-graduação e ele já está ali atendendo. Então, ele está vendo ali, né? Já tem condições de aplicar e já colher o resultado disso, tirar né? Já dúvidas. Observar isso. Exatamente, né? Então, é essa a ideia quando a gente pensou nesse cronograma, né? Nessa disciplina, nessa matriz curricular. Né? Então, é não ter o terrorismo nutricional, né? Que é essa questão, né? Além da fake news, a questão do pode, não pode. Né? Então, ser nutricionista, ele é muito além disso, né? De ser só uma pessoa que fala que pode ou não pode. Não, né? Então, qual é o contexto, né? Vamos avaliar, né? Como outra disciplina que nós temos, interpretação dos exames laboratoriais. Nossa, né? isso então, é incrível. Genômica nutricional, que também nós vamos ter, né? Então, é um poder também que o nutricionista tem, né? Então, é solicitar esse exame, avaliar os genes, né, desse paciente, trabalhar com a prevenção, né? Então, nós temos também nutrição em esportes aquáticos, nós vamos ter nutrição no CrossFit, né? Então... E comumente, agora abrindo parênteses de curiosidades no podcast, e para esses esportes, tem dietas específicas? Sim, exatamente. Produção, eu vou morrer e não sei de nada. É mesmo? Sim, temos, com certeza. Gente, até pro CrossFit? Sim. Nossa, que interessante. Então, nós vamos ter a disciplina de nutrição e endurance. Então, já seria para aquele indivíduo que é o atleta. Então, ele tem meio, né, fim, competição. Então, como nutricionista, como que a gente pode melhorar o desempenho, performance, né, desse atleta? Então, é diferente. Quando a gente está falando de um atleta, ele já sabe da importância do nutricionista. Né? Então, a questão de aderir ao plano é diferente quando a gente está falando de um desportista. Né? Que aí é esse que vem com os mitos. Não que eu estou dizendo que o atleta não tem os mitos, né? Mas é um perfil diferente. Né? E a gente quis, na pós-graduação, trazer essas duas opções, né, para esse nutricionista. Para que ele saiba atuar com aquele que o final, né,
atividade fim não é competição, é qualidade de vida, é melhorar, né? Ele com a sua relação com o corpo, com a própria comida, né? Sim. E aquele indivíduo que ele é atleta sim, né? Então, para que ele saiba atuar em nutrição esportiva como um todo, né? Quando eu falo de nutrição esportiva, em alguns momentos as pessoas pensam apenas no atleta, né? Mas Entendi. que não é verdadeiro. É isso, Nós quando a gente olha no título, né? Isso. Você já pensa assim, só para quem é de alta performance mesmo, né? Não. Isso. E aí, a matriz curricular, ela foi elaborada justamente para que esse nutricionista ele saiba atuar, né, nas diversas áreas aí da nutrição esportiva, incluindo a área materno-infantil. Então, aquele nutricionista que recebe uma gestante, né, ou uma tentante, né, que pratica atividade física, e ela não vai parar de praticar atividade física porque ela é gestante, né? E aí? Então, é aquele nutricionista que ele sabe atender, né, o indivíduo lá da corrida, do rugby, do jiu-jitsu, e aí senta na frente dele uma gestante. E agora? Né? O que eu faço? E agora? O que a gente faz? Né? Eu ia mandar ela para casa. Fala, querida, ó, não, com esse barrigão, pelo amor de Deus. Tá? Então, é essa a ideia. Nós temos essa disciplina, né, na pós-graduação, chama-se Nutrição Materno-Infantil. Inclusive, bacana. sou eu a professora. Tá, meu bem. Olha que legal. E nós vamos falar de gestantes, crianças, né, que praticam, né, e não necessariamente também são atletas, mas estão na escola, praticam uma natação, praticam futebol, porque o pai colocou na escolinha de futebol, né, tá fazendo um exercício, né, tá brincando. E aquele adolescente, que ele já decidiu, não, realmente, eu quero jogar bola, ele tá lá, né, ele tá, por exemplo, no centro de treinamento de algum time, né, mais famoso ou não. Isso, enfim. Mas quer melhorar, né? Isso. Olha que legal. E você sabe, você estava falando, eu tinha não, né? Tenho que ela, tá vivíssima. É uma amiga que eu participei uma época de um grupo de crossfit funcional, era tudo junto misturado, não tinha muito essa ondinha do crossfit, acho que era mais funcional antigamente. Sim. E ela, com super barrigão, 8 meses, ela treinava com a gente, mas também com acompanhamento nutricional, tudo, porque era gêmeos, a belezinha. E ela já assim, no 8º mês ali, já indo pro 9º, treinando com a gente, eu falava, meu Deus do céu, vai pra casa, mulher, por favor. Mas estava super bem, isso mesmo, estava super bem, treinou, super de boa. E teve uma recuperação perfeita também, pós-parto, tudo, foi ótimo. Exatamente. É muito bacana. E na hora de pensar nessa matriz, nós também pensamos na questão da atuação multiprofissional. Né? Então, não legal. É trabalhar eu, nutricionista, sozinho. Né? Então, é saber trabalhar também com os colegas. Então, o fisioterapeuta, que vai acompanhar esse atleta, esse desportista, essa gestante, enfim. Né? O psicólogo, né? O médico do esporte, que vai atuar, o obstetra, né? O educador físico, né? Porque a gente vai cuidar da alimentação deste indivíduo. Né? E aí, qual exercício pode fazer, qual não pode. Aí quem vai dizer isso é o médico do esporte ou o educador físico. Entendi. Né? Então, personal. Né? E aí a gente conversando, né, com este profissional e todos os demais, né, que são inúmeros que vão nos auxiliar, aí de fato a gente pensa num tratamento holístico, né, e com um objetivo muito melhor, né, do que quando eu tô ali trabalhando e eu não presto atenção nas condutas dos demais profissionais. Né? Então, é também saber trabalhar em equipe. Olha, que legal. E acho que objetivo. Hoje em dia, né, isso está bem mais integrado, né? Sim. Hoje a gente olha qualquer trabalho voltado para a saúde, né? Muito com a visão do todo, né? Eu percebo que vocês trazem muito isso. Que não há um trabalho sozinho, né? Vocês se integram com outros profissionais para poder prestar o melhor serviço, né? Para essa pessoa que está buscando a ajuda de vocês, né? E acho que isso é muito bacana, é uma super evolução.
E que casa com tudo, né? Que igual você falou, fisioterapeuta, um médico, enfim, todo mundo, psicólogo, todo mundo que tá, Todos. eu vou dizer assim, orbitando, né? O Sim. paciente ali para o Sim. melhor resultado. Sim. Olha só. Isso mesmo. Então, o profissional também, né, dessa parte de nutrição, ele também tem que se relacionar, ele tem que ser uma pessoa Sim, articulada, né? Com certeza. E aí isso Sem faz parte dúvida. daquilo que a gente fala muito de network, né? Isso. Como é que Exatamente. esse aluno, ele também tem que buscar isso, né? Se envolver com as pessoas. Sim. Professores abrem muitas portas também, Sim, né? Como é sim. que você vê essa dinâmica aí do aluno? Network é extremamente importante. Não né? tem como não hoje em tem, dia, não né? Não tem. E eu sou a prova viva de que, de fato, o networking é extremamente Sério? importante. Né? Então, eu cheguei pelo Instituto, por Olha meio de só. networking, né? Onde a coordenadora, né? A Fernanda, né? Me indicou, né? Pro diretor, né? O Rafa, do Instituto Beta, né? Para a gente, então, fazer, né? Essa pós-graduação, né? Mas não mais uma no mercado, né? De fato, trazer uma assinatura, né? Então, o diferente, né? E, além disso, os próprios professores, né? Que darão aula na pós-graduação. Alguns foram meus professores. Olha que Né? legal! Sim, então, Fabiana Poltronieri, Luciana Rossi, foram minhas professoras na graduação. E que estão hoje Sim. lado a lado contigo Sim, no Instituto. Sim, eu agradeço muito. Que bacana! E não tem jeito, né? Se a gente não tiver aberto a isso, né, você acaba ficando para trás, né? Sim. Então, acho que o aluno, ele tem que ter essa dinâmica mesmo, né? E vontade mesmo, né? Já que está fazendo esse investimento, porque no fundo né? Não deixa de ser um investimento para sua carreira, para que você possa, muito breve, ter esse retorno, né? Então, tem que estar de olho nisso. E lá no Beta, para esse curso, vocês têm o curso totalmente EAD, ou não, é presencial, semipresencial? Quais são as modalidades? Nós vamos... A modalidade que a gente fala agora é híbrida, né? Então, ele pode participar dessa aula presencial ou online, né? Tá. O que não vai ser possível fazer online é a prática supervisionada, né? Então, a gente tem aí no curso, na nossa grade, né, o estágio. Né? Só que é um estágio diferente da graduação, né? Porque no estágio da graduação, o intuito é trazer um pouco da vivência do nutricionista para aquele aluno sobre aquela área. Aqui, o estágio, né, que a gente nem chama de estágio, a gente chama de prática supervisionada, o intuito é trazer este aluno, né, para dentro dessa vivência da nutrição esportiva. Né? Então, ele vai, de fato, para uma academia, ele vai lá para uma clínica escola, ele vai para um centro de treinamento. Né? Então, se ele gosta... por exemplo, da área acadêmica, ele vai com algum professor para um laboratório, fazer pesquisa. Olha! Então, dependendo eu vou chamar de segmento, assim, vocês têm os estágios direcionados. Isso. Olha, então ele dá para... E aí, no geral, pode ser pessoas tanto fora de São Paulo, também pode fazer, né? Porque você tem esses estágios mais modular, né? Sim. Nós temos também professoras... fora, né? De São Paulo também. Então, nós temos a professora Anne, que vai dar aula, né, de nutrição em esportes aquáticos, ela é do Rio de Janeiro. Nós temos outra professora, que é do Sul, que é a Jéssica, que ela vai dar aula de vegetarianismo no esporte, né? Então, como que eu atuo com esse atleta ou esse desportista que ele escolheu, né, esse novo modo de viver. Né? Então, se o nutricionista ele não se abre, né, se ele não se atenta a esses detalhes, ele desmotiva quem está procurando por ele. Né? Então, ele decidiu ser vegetariano. Né? Então, por que você vai montar um plano alimentar que não atenda, né, às necessidades nutricionais que ele precisa, né, de acordo com os alimentos que agora ele está consumindo?
né? Então, isso é importante. Super importante, super importante. E também outro assunto em alta, né? Exatamente. Hoje a gente tem um aumento muito grande de Sim, pessoas, né? Vegetarianas, sim, veganas. sim. Olha, e tem que direcionar, porque e também quebrar um pouco esse tabu, né? Porque sempre teve essa, eu acho, na minha visão, tá? E você até me corrige se eu tiver errada, que quem optava por ser vegetariano sempre tinha alguma deficiência de vitaminas, não sei o quê. E hoje a gente vê que, peraí, a gente precisa ter um olhar, mas direcionando, né, para essa escolha que a pessoa fez, mas não que seja tão deficiente assim, né? Sim. E aí a importância do nutricionista. Totalmente, Porque exato. aí, se ele tem alguma deficiência, o nutricionista é o profissional capaz, né, para identificar essa possível, né, falta de um micro ou um macronutriente, e é o nutricionista que vai ser responsável por corrigir alguma falta aí que ele tenha de algum nutriente. Olha, que E bacana. ele sozinho não tem como ele identificar, né, possível. Agora, quando ele faz esse acompanhamento, né, o nutricionista ele consegue sim. Ele consegue Sim. apoiar totalmente, Sim, né? sim. Olha, sensacional. E aí, nesse contexto todo, né, que a gente vem falando dessa abertura que tem a área de nutrição, né? Sim. A gente comentou tanto da parte de pesquisa, falamos sobre a questão, né, em centros acadêmicos ou diretamente em lugar específico para alta performance de atletas. Então, tem uma abertura muito grande para esse papel do nutricionista. Como é que você vê hoje, assim, o mercado quero fazer uma especialização. Sou nutricionista, estou atuando, mas olha, sinto que preciso ir para esse segmento da nutrição esportiva. Como você vê hoje o mercado, assim, para esse profissional que quer abraçar essa área? Sim. A nutrição esportiva, ela está em ascensão e o mercado não é diferente, né? Ele também está absorvendo esse profissional, mas o que eu visualizo? O mercado, ele está absorvendo aquele nutricionista que ele está preparado para atuar nessa área, né? Então, e isso não é só na nutrição esportiva, né? Então, temos sim inserção, vagas, mas o mercado de trabalho, ele seleciona, né? E ele quer os melhores. Olha só. Não, é impressionante, né? Sim. Porque se você realmente não tiver uma autoridade, né? Que eu costumo dizer assim, dentro do assunto e com o movimento, né, das redes sociais, sim, você vai ficando para trás, sim, né? Não tem jeito. Sim, se você não tiver o conhecimento. E por mais que a gente fale da fake news, acho que ela, ao longo do tempo, não é sustentável, não, né? Não. Você não consegue viver de fake news por um tempo. Acho que as pessoas começam a te procurar tudo, sim, mas depois, quando começa a ter a comparação, sim, aí fala assim, opa, acho que eu vou dar um passinho para trás aqui, vou procurar um outro profissional, né? Exatamente. Então, acho que quando você tem a autoridade daquilo que você está falando, né, baseado em estudo científico, baseado em metodologia, baseado sim, em instituições que você, né, sabe que tem confiança nisso, muda tudo, né? Sim. Você está mais preparado para aquilo que vem. Exatamente. Olha, e é legal muito saber disso. Muito, muito mesmo. O nutricionista, ele precisa ter conhecimento, né? Então, ele precisa estudar. Ele tem que entender que eu me formei, né? Acabou, né? Como muitos alunos me falam, professora, acabou. Dá aquele alívio, eu sei disso, mas entendam que não acabou. Acabou, né? Esta etapa, né? Acabou essa dizer etapa. Que esta etapa acabou, mas agora a gente vai começar outra. Exatamente. Olha, e precisa. E precisa, né? Sim, não tem como. Sim, precisa. E hoje em dia, ainda falando de mercado de trabalho, eu tenho a pessoa que fez a graduação em nutrição e tenho as pessoas que já têm a pós-graduação em algum segmento. Uhum. Como você vê, por exemplo, quando a gente fala de fisioterapia, muito se fala, a gente precisa ter obrigatoriamente uma pós-graduação, né? Seja na parte de bucomaxilofacial, cardiorrespiratória, né? Enfim. Para nutrição também? Sim.
Sim. Hoje eu, assim, olha, eu quero ter um bom posicionamento, um serviço de qualidade, eu preciso ter, e até mesmo para as oportunidades de emprego que a gente estava falando, assim, sim. precisa ter a pós-graduação. É uma exigência do mercado. Sim, É isso que eu quero sem dizer. Sem dúvida, sim. Por exemplo, nutrição clínica. Se você quer trabalhar num hospital, o hospital ele não vai receber, ele não vai contratar, ele não vai fazer seleção de currículos se esse nutricionista, no mínimo, não tiver uma pós-graduação em nutrição clínica. Né? Então, o mercado de trabalho, ele vê de uma maneira positiva, né, essa pós-graduação. Por isso que a gente fala que é investimento, né? Porque além do conhecimento que eu adquiro, né, então, como que eu faço o manejo, por exemplo, que a gente estava conversando, daquela gestante, né, que está praticando atividade física, né? Então, se eu acabo de sair da graduação e eu recebo, né, num consultório essa gestante, talvez eu saiba montar um plano alimentar, mas muito básico, né, com aquilo que a gente aprendeu lá na graduação, né? Então, eu não vou ter um aprofundamento, né, mais específico, individualizado, né? E aí esse é o momento em que de repente ela pode desistir, né, da consulta e de fato procurar alguém que tenha autoridade, né? Então, peraí, eu tô acompanhando, nossa, eu achei uma nutricionista que ela é, né, especialista e também tá atuando na área esportiva. Opa, então acho que nesse caso, né, esse profissional, eu vou me identificar melhor do que aquele que ele tá fazendo a conduta, mas rasa, né? Então, agora, né, o mercado de trabalho, consultório, clínica, hospital, centros de treinamento, eles não querem mais profissionais rasos. Né? Então, como que eu consigo ser um profissional, né, melhor? Estudando, né? Conhecimento, né? Acima de tudo, né? Pós-graduação, né? Então eu preciso estudar, né? Ler, né? Saber sobre metodologia científica para a gente diferenciar, né, estudos, o que eu consigo aplicar para o meu paciente, meu cliente que está ali, né, no consultório, né? E aquilo que eu não consigo, porque eu não tive uma boa amostragem, ou então desfecho, a metodologia que foi usada, né? Então, agora a gente ouve muito assim, mas nós vimos, às vezes a fake news já vem assim, vimos… Totalmente formatada, isso, né? Num estudo científico, então às vezes já começa assim, justamente para dar, né, visibilidade, né? Então, preparar esse nutricionista para avaliar, que estudo, como ele foi feito, ele teve algum apoio de algum laboratório, né? Então tem algum conflito de interesse para esses resultados, qual foi a metodologia, né? Então, de fato, ter o nosso objetivo na pós-graduação é esse nutricionista ter este olhar crítico. Sim, ser questionador, então, né? Não aceitar as informações que estão… porque, assim, falar que está em qualquer estudo científico, qualquer um pode falar, né? Sim. No estudo científico X, mas cadê, né? E nem tudo que está ali talvez seja aplicado para o geral, né? Isso. Pode ter acontecido essa regra, mas, sei lá, funciona para o pessoal de esporte aquático. Ou para a faixa de adolescentes, né? Sim. Não necessariamente é aplicado para todo mundo, né? Exatamente. Então tem que ter esse critério. O profissional tem que ter esse critério, né? Sim. Olha, gente, não, é muita coisa para pensar. Isso. E aí entra o networking também. Que aí, de repente, mas eu não tô começando agora, né? Eu não sei se de fato… Entre em contato com o professor. Tô com um caso assim, o que você acha? Né? Qual a sua sugestão? Eu pensei nessa conduta. O que você acha? Você concorda? Olha, eu vi um estudo e ele disse assim, você acha que eu devo também prescrever tal suplemento? Né? Então, os alunos, eles, nesse momento recém-formado, ou até mesmo numa transição de carreira, existe essa insegurança. Nossa, né? Isso não dá pra gente falar, né? Que, não. Né? A Amanda já, né, saiu da graduação, já virou coordenadora. Não, né?
houve sim a insegurança lá no começo da recém-formada, né? E agora, né? O que vai acontecer. Mas, por isso, eu enfatizo essa questão do conhecimento, né? Sim. Então, embora a gente não tenha experiência prática no atendimento, mas eu tenho ali um professor que consiga perguntar, né? Tirar uma dúvida. Eu entro num grupo de estudos com outros nutricionistas, né? Então, é de fato ter essa boa relação com outros colegas também, né? Sim. E não só nutricionistas, mas a equipe multi como um todo. Sim, e até para ir se articulando, né? Porque Sim. cada conversa Sim. é uma troca e um Sim. conhecimento, né? Sim. Eu acho que hoje, quando a gente fala da questão do network, porque aí você há de concordar comigo também, né, quanto docente, que nem tudo tá dentro, né, daquilo que tá na aula, mas também tá na conversa, tá nesse Sim. grupo de estudo, Sim. tá no, né, na participação Sim. de um workshop que vocês, Sim. professores, estão oferecendo. Sim. Né, Uma live. Uma live. O estudo tá É o dia a dia. nessas atividades que vão Isso. permeando a sua própria formação, Exatamente. né? Exatamente. Não, a gente não pode também se fechar. Eu vou ficar aqui e esse é o meu mundo. Isso. Não, muito pelo contrário. Você tem que estar totalmente aberto, né, a ouvir, né? Não é também, não, eu não quero saber disso, é fake news. Calma, né? Respira, Qual é? vamos lá. Isso. Então, peraí. O que o pessoal tá falando lá fora? Porque é o que o paciente vai trazer para você, né? Então, esse profissional, ele também tem que estar atento quais são, o que tá rolando, qual que é a moda, né, lá fora. Porque, às vezes, o paciente, ele tira dúvida com você, né, sobre determinado, sei lá, um medicamento. A gente vai ter uma disciplina, farmacologia, né? Então, ele não se sente à vontade para perguntar para o médico sobre determinado medicamento. E aí, ele tem uma boa relação e ele pergunta: Amanda, o que você acha desse medicamento? Eu tô tomando, mas eu tô me sentindo assim, assim, assado, né? Então, o nutricionista, ele tem que saber qual é o medicamento que esse paciente faz uso, né? Pra gente trabalhar as interações droga-nutrientes também. Importantíssimo, então, extremamente, porque o farmacêutico em si, ele vai trabalhar o medicamento, formulação, mas quem é responsável por analisar essa interação medicamento e nutriente é o nutricionista. Olha, então tem que ter um conhecimento bacana, né? Sim. Conhecimento bacana disso. Sim. Gente, que coisa. Olha, produção, descobrindo o mundo aí da nutrição, hein? Eu tenho certeza. Ó, você vai ter que mudar seus pontos de vista agora, produção. Sinto muito. Para se alimentar melhor, né? E se aprofundar aí. Cuidado com as fake news. Nada de doce de leite. Não é? Olha, e que mais, Amanda, você acha que esse profissional tem que ter, assim, né? Fala o profissional da nutrição. E outro ponto importante que acho que a gente tem que trazer aqui também é o profissional que está procurando essa especialização, mas também da galera que está buscando, assim, né? Quero dar aula, quero mergulhar nisso, tudo, né? Conta um pouquinho aí dessa eu experiência. Sou suspeita. Isso, eu imagino. Muito, né? Então, gosto muito, né? Mas é o que a gente conversou. Se eu, para ser nutricionista, preciso estudar, para ser uma nutricionista professora, eu preciso estudar. Muito, muito, muito. Muito mais, sem dúvida, né? Mas é o que a gente sabe. Ninguém sabe tudo. Sim. Né? Então, eu também me permito aprender com os meus alunos. Olha que bacana. Então, eu ensino e eles ensinam para mim. Né? Isso é importante. Então, esse aluno, ele precisa, de fato, gostar do ser humano. Né? Então, ser nutricionista, trabalhar na área da saúde, né? Eu preciso ter, né, essa empatia, né, pelo o ser humano, né? Então, estar atento, saber, né, ouvir este paciente, né? Por mais que você acredite que o que ele está falando, nossa, né, de onde ele tirou isso? Mas ouve, né? Então, primeiro, saiba ouvir. Numa consulta, né, seja clínica ou esportiva,
muito mais o paciente falando, o cliente falando para nós do que ao contrário, né? Principalmente no primeiro contato. Né? Quanto mais informações ele trouxer, medicamento, né, como é o funcionamento intestinal, né, coloração da urina, qual é a atividade que ele pratica, por que ele pratica, qual é a relação dele na família, quem faz as refeições dentro de casa, qual que é a rotina dele. Então isso, né, ao saber ouvir o que ele traz, isso deixa essa consulta e na hora de você devolver esse plano alimentar, né, a chance de você, de fato, fazer algo que ele consiga seguir é bem maior do que aquela consulta onde só o nutricionista fala, né? Então, o famoso, olha, isso você pode comer, isso você não pode comer, olha, aquilo, final de semana, esses passeios, já era, né? Então, e aí você vê o paciente, né, o cliente, enfim, como vocês quiserem abordar, ele vai murchando ali na cadeira, né? Então, o que eu vim fazer aqui? Né? Então, nossa. E não é esse o objetivo do nutricionista, né? A gente tá falando de comida, né? Uma boa relação com a comida, né? E nós teremos uma disciplina sobre nutrição comportamental, né? Então, é trabalhar isso, né? Então, trabalhar a relação com o seu corpo, trabalhar a relação com a comida, né? Então, sair da ideia do pode e não pode, né? Trazer a ciência da nutrição, né? Em prol da população. Exato. Né? Então, e acho que hoje em dia, né? Acho que também tem mudado um pouco. Mas há bem poucos anos atrás, né? Posso dizer até que beirando aí a pandemia, a gente não tinha muito essa visão, né? Sempre a gente tinha essa questão vou no nutricionista porque eu preciso fazer uma dieta. Como se fosse um negócio assim castrador, né? Isso. Ai, meu Deus, era como se você já... No fundo, assim, a gente já sabia o que tinha que acontecer, que você tinha que cortar de uma vez pão, então tudo que era carboidrato era reduzido, você tinha que não sei o quê, corta o doce, corta os pulsos, corta tudo. Isso. Então, tinha muito essa ideia, né, de ser muito castrador. E hoje não, né? Hoje a gente vê que tem sugestões, que tem ideias, que tem estudos, né? Que trazem outras propostas, que você não precisa sofrer tanto numa dieta. E você vê, assim, profissional trazendo isso muito embasado, né? Em estudo científico, literal, né? Não de fake news. Mas trazendo essas propostas diferentes. E acho que quando você fala dessa relação... É muito importante, porque eu suponho, tá, gente? Tô falando por mim, Regiane Tominaga, que eu falo assim, vou no nutricionista. Eu já vou, pra mim é aquela mãe brava, sabe? Assim, aí eu falo, ai meu Deus, já vou, a pessoa já vai falar assim, então é isso, seu IMC tá uma tragédia aqui, minha senhora. Aqui precisa, entende? E eu acho que hoje em dia traz um pouco mais essa leveza, assim, né? E eu acho que faz o quê? Um ano mais ou menos, eu tava com um nutri muito gente fina, e ele falava assim, mas me fala o que você gosta de comer. Tudo que passa pela minha frente, tudo, eu quero comer. Ele, então vamos fazer uma dieta baseada em tudo que você quer comer. O que você quer comer, então? Aí a gente foi conversando tudo, e foi tão gostoso ali, ele fala assim, mas esse aqui eu vou ter que tirar. Esse aqui a gente não pode selecionar, um por não sei quanto, vamos montar um cronograma aqui disso, aqui você pode, aqui você não pode, aqui não sei o que, E aí foi aquele jogo assim, sim, eu acho que eu consigo. Um dia sem, acho que rola. E aí foi tentando esquematizar de uma maneira que fosse menos sofrido. Por conta dessa relação com a comida. Que pra mim, no caso, é um peso, assim, entendeu? É um caso de amor, paixão, tudo que eu tenho na vida, assim. Fala pra mim, parou de comer, pronto, deprimi. Falei, gente, acabou a graça da vida. Pode levar que eu já tô pronta. Então, se o profissional não tiver esse olhar mesmo, né, individualizado, igual você vem trazendo, eu acho que hoje fica muito difícil, né? Não só pela concorrência, né? Você fala, gente, hoje o mercado tá aquecido, tudo tal, mas você precisa também ganhar o seu espaço, né? Criar seu nome, sua carteira de clientes, pacientes, enfim. Você tem que se estruturar, né? Então, acho que hoje dá muita abertura, muito espaço, assim. E por isso que a gente não fala do termo dieta, né? De fato, trabalhar
essa relação com a comida, né? Quando, né, alguns pacientes, ele olha o plano alimentar e ele vê que eu coloquei aquele alimento ou bebida que ele gosta, ele nem acredita. Ele, nossa, eu pensei que era proibido. Como assim? Você colocou aqui? Né? Então, um exemplo. Eu estava atendendo um homem jovem, 40 anos, me procurou para emagrecimento, né? Ele já estava começando a apresentar alterações de níveis pressóricos e gordura abdominal. Estávamos em pandemia, né? Então foi um atendimento online. E aí ele comentou que todo final de semana ele estava, né, voltando, né, da pandemia, enfim, ele tinha o costume do churrasco com cerveja. Né? Coisa boa. E ele falou para mim, olha, eu não abro mão da minha cerveja no final de semana. Eu fiz, né, algumas condutas na hora, e a gente conversou, né, 1 hora aí falando, né, para entender qual que era o contexto. E na hora de devolver o plano alimentar, ele viu que eu coloquei, né, a cerveja no plano alimentar. Lógico que não era, né, tudo que ele queria. Tudo que ele queria, né? Mas não ficou proibido. Entendi. E aí, no retorno, ele mesmo me contou que, por não ser proibido, ele mesmo diminuiu a quantidade. Porque ele começou a ver que aqueles alimentos mais saudáveis que ele inseriu na alimentação dele, ele estava, né, emagrecendo, ele recebeu elogio da esposa. Né? Então teve isso também mexeu com a autoestima dele. Né? E o álcool, por não ter sido... Porque até no caso dele não era necessário uma proibição, né? Então isso é importante. Era mais tem um controle, né, mesmo, né? Que não adianta, né? Então não é negociável. Tem algumas coisas que são negociáveis e em determinadas situações não é negociável, né? Então nessa questão, né? E eu expliquei toda a questão, né? Ele estava com alterações de níveis pressóricos, que o álcool em si não ia, né, auxiliá-lo, muito pelo contrário. Né? Então, eu expliquei o que o álcool fazia, né, no corpo dele. Né? Lógico, de uma maneira, né, simplista, para que ele me entendesse. Né? Para ele entender o porquê que eu não deixei toda a quantidade que ele estava tomando antes, mas ao mesmo tempo porque eu não proibi. Né? Então, também falei das calorias que vinham, né, daquela bebida. Então, por não ser proibido, ele mesmo já percebeu, entendeu, né, que ali não era algo que de fato ia auxiliar naquele processo que ele queria. Né? E ele sozinho no retorno me contou, olha, tomo, não deixo, mas não é todo churrasco e não é a quantidade que era antes. Né? Então, eu tô me sentindo muito bem, aquela calça que não servia mais está servindo, né? Ele percebeu pelo cinto, né, que agora, né, tava num ponto aí, né, que ele estava querendo e estava disposto mesmo a ter essa qualidade de vida. Que bacana. E ao mesmo tempo dá pra gente perceber que se eu tivesse proibido, será que teria esse mesmo desfecho que a gente teve? Talvez não. Exatamente. Então, por isso que eu trabalhar essa questão da relação com a comida é super importante, né? Sim. E quando você fala isso, eu acho que é uma questão muito sensível também, né? Do profissional. Se ele não tá ligado ali em perceber de verdade, como você falou, né? Eu vou escutar o que ele tem para dizer, eu vou... Exatamente. A maneira que ele chega, o que ele me fala. Se você não tá com essa... observação, né, com os seus sentidos de escuta, visão, né, tudo ligado para aquele momento, aquela atenção, você não vai ter essa sintonia, né? Você não cria esse vínculo com esse paciente também, né? Porque a partir do momento que ele começa a sentir o resultado, que foi o caso que você trouxe aí, e ele conseguiu colocar isso na rotina dele, o cenário foi outro, né? A dieta, né? Não existe. Não existe isso, né? Então, muitos também falam, eu fui e era tudo muito caro.
né, eu não consigo, né, o meu orçamento, né, não consegue. Então, a gente, mais uma vez, perde um paciente porque eu não estou individualizando, né? Então, o que a Amanda gosta de comer não é o que a Regiane gosta de comer, né? Às vezes a gente ainda tem algumas coisas, um chocolate, de repente, às vezes não, enfim. Mas o importante é, de fato, quem é a Regiane, né? Então, quais são os hábitos dela, o que ela gosta de consumir, o que ela não gosta de consumir, né? Qual é o horário que ela consegue fazer essas refeições, né? Transporte, onde ela mora, né? Ela trabalha muito longe do trabalho, né? Ela mora muito longe do trabalho, né? Ela fica muitas horas no trânsito, né? Então, é de fato ouvir, né? Então, o que ela tem para me dizer? Quais são essas informações, né? E aí a gente entra nos exames também, que cada vez mais tem se falado, né, genéticos, né, para cada vez mais individualizar esse plano alimentar, né, para o indivíduo, né, e a gente sabe que o gene é, né, de fato específico, né, então cada um tem o seu, né, então um nutricionista pensando lá no futuro, né? Então, o que hoje o seu hábito de vida, né, pode melhorar lá o seu futuro? Olha. Então, é isso nutrição, né? A gente está pensando no hoje, então eu estou praticando atividade física, estou mudando meus hábitos alimentares, eu tenho uma boa relação, né, com o meu corpo, com a comida, e eu tô pensando na minha longevidade, né? Então eu tô construindo hoje massa muscular, mas é para quando a minha reserva, é minha poupança, para quando eu estiver, né, na terceira idade, né, quando eu for uma idosa, um idoso. Olha, e com certeza o papel do nutricionista aí para dar uma força é fundamental, né? Sem dúvida. Porque isso tudo é ajudar também a criar um hábito, né? Sim. Se a pessoa também não tiver... é fácil. Isso, né? Até para não ficar... Porque às vezes, é o que eu acho, tá? E aí você que é da área vai me ajudar aí nessa questão. A gente vai, aí você, por algum motivo, se decepciona com aquele plano alimentar que o nutricionista te passou. Aí você fala, acho que eu não me adaptei e tudo. E por receio, às vezes, não divide com o nutricionista, né? Aquilo que ficou legal, o que não ficou. E às vezes também tem caso que o nutricionista não está disposto a te ouvir tanto assim, né? Que ocorre também, é natural, é do mercado, né? Tem profissionais e profissionais. Então, acho que ter um diferencial, né? Você trazer um valor literalmente agregado, né? Para o seu trabalho, seja tanto no processo de formação que a gente está falando, né? Olha, você precisa estar atualizado para que você possa oferecer um bom serviço. Com isso vem fidelização, vem maiores ganhos, né? Até questão de cobrar o valor da sua consulta também, né? Com certeza. Eu acho que hoje a gente tem que ter, porque eu vejo assim, eu também estou me formando em psicologia. Faço o último ano esse ano. Oremos. E às vezes tem um desestímulo, assim, tipo, então, você sabe que psicólogo não fica rico, né? Eu tenho um professor que falava isso pra gente. Por que tá falando isso? Né? Sabe assim? Ele não pode, ele não tem o direito, né, de fazer isso com a gente. Não mesmo. Então, a questão de dinheiro, sucesso é tão relativa porque é a visão pessoal de cada um, né? Mas onde eu quero chegar com isso é que conforme você vai se especializando, como você disse, o valor também é bom. Óbvio, a gente não vai sair de uma graduação e, de repente, só com uma pós-inicial, falando, nossa, eu vou cobrar... sei lá, R$4.000 a sessão, né? Mas você não pode dizer que conforme você vai como é que fala? Aumentando seu conhecimento, aprimorando, você também tem um ganho maior com isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não dá para você falar assim... É consequência, né? Consequência. Então, é o plantar. Então, o que eu vou plantar hoje? Que é o que a gente estava conversando, né? Então, na nossa vida como um todo. Além da questão para minha saúde, para minha qualidade de vida, mas também eu como nutricionista. E a gente tem uma disciplina que aborda isso, que é gestão de consultório e de carreira. Então, para esse nutricionista, né,
que está mudando de carreira ou recém-formado, ele planejar, né? Então, não ir ali, né, pelo vento. Não. Então, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Né? Qual é o meu objetivo? Né? Eu quero ser conhecida, reconhecida em qual nicho? Né? Eu não sei exatamente o nicho em si, mas me identifiquei com nutrição esportiva, vou para pós-graduação. Muito bem. E aí, quais são, né, as suas qualidades? Quais são os pontos que você deve se aprimorar? Né? Então, por exemplo, né, a gente está conversando e a todo momento a gente diz a questão, tem que ser um indivíduo que tem uma boa escuta, né? E você percebe que você não é esse indivíduo, que você fala muito mais, escuta pouco. Então, ali, a gente chama da questão da inteligência emocional e do autoconhecimento. Então, quem sou eu? Onde eu quero chegar? Quais são as minhas qualidades? Né? Então, olha, eu sei e eu sou bom nisso. Só que eu também sei que para essa carreira, o objetivo onde eu quero chegar, eu preciso melhorar estes outros pontos. Né? E como que eu faço para melhorar estes outros pontos? Né? Então, são cursos. Quais cursos eu preciso fazer? Com quem? Né? Quem está falando sobre esse assunto? Né? Como que eu faço? Né? Eu preciso ir para uma sessão de terapia, né, para desenvolver este autoconhecimento, essa inteligência emocional. Sim. Então, é esse o ponto. Então, eu tenho que procurar, então, um profissional especializado, né, para ele, então, me direcionar para essa carreira que eu quero trilhar. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito bacana. Até mesmo, né, para não se desestimular, exatamente, né? Para você não dizer, putz, olha, não era isso que eu imaginava, tal. Mas também, será que você tentou e trilhou os caminhos certos, né? Será que não precisa rever a rota de onde você quer chegar? Tudo. E estar preparado para os nãos que a vida vai dar. E não são poucos, não né? São poucos, a gente olha, imagina, sempre foi sim para ela, não. Tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma barreira. E que faz parte também. Lógico, né? Porque aí você pensa, opa, peraí, foi um não aqui, como que eu faço? Né? Então, contornar a situação, buscar um outro. Eu preciso, sei lá, por exemplo, um concurso, né? Você prestou a prova, não passou, né? Lógico, fica triste, mas é importante, né? É o seu foco, tá lá nos seus objetivos de carreira, então bora estudar mais. Bora estudar mais, então tem algum curso, né? Isso, para me aprimorar, onde que eu tô falhando, eu não tô, de fato, me dedicando para essa etapa, né? Então é estar preparado. Por isso a importância do autoconhecimento. Muito né? bom, Porque Amanda. Aí eu me preparo, ou vou ouvir o não? Sim, né? E às vezes para questões na carreira que você queria muito, né? Mas isso não pode ser uma barreira, né? Então, eu vou desistir e eu não quero mais saber disso, né? Então, peraí, olha para trás, o que você construiu? Né? Então, será que esse não vale a pena que você ainda pode construir lá na frente? Pois é. Né? Então, às vezes, o não é tão importante porque a gente olha para o outro lado, né? E que a gente não imaginava que existia também outra possibilidade. Entendi. Né? Então, é importante e, por isso, estruturar a sua carreira. Perfeito, perfeito. E acho que isso traz uma visão que tudo na vida a gente tem que persistir, né? Sim. Não dá para desistir. Falar assim, eu vou só até aqui e depois daqui eu não vou mais. Não, você tem que ir para cima. Sim. Não dá para você falar assim, vou falar, vida, céus ou azar, né? Como isso. tudo, você tem que ter uma garra e uma firmeza para dizer assim, olha, não, é o que eu quero mesmo de verdade. Eu vou enfrentar. Exatamente. Eu vou para cima e vou... Sim. Como é que fala? Atravessar barreiras, né? Para poder alcançar os objetivos. Isso. E aí entra a questão do networking, né? Pois é. São pessoas que também podem te ajudar neste caminho. Pois né? Isso tentou um network, vai outro. Tentou outro, vai outro, né? Sem dúvida. Como a gente costuma brincar, a gente acorda com não, né? Isso. Não, a gente já tem. Vamos buscar totalmente o sim, né? Sim.
E que mais do curso da pós você quer trazer pra gente? Quer comentar alguma coisa que a gente não falou aqui? Exceto pra galera vir pro Instituto, se inscrever na pós, mergulhar com a gente. Sim, sim. Tem mais algum ponto assim que você acha que ficou faltando da gente abordar? Inspirar, né? Então, quem está em dúvida, eu quero convidar, inclusive, se quiser vir no Instituto, conhecer as nossas instalações, o CTA, né? Conversar comigo, né? Entender melhor o que cada disciplina, o objetivo da pós-graduação, né? Eu estou à disposição de todos, né? Para, de fato, que vocês entendam qual é o nosso objetivo, né? Com a pós-graduação. E qual é o nosso objetivo na formação deste nutricionista? Gente, ela é incrível, né? Produção, check, né? Produção dando um check. Amanda, muito obrigada pelas informações. Olha, eu acho que foi um bate-papo muito rico aí. Acho que a galera tem bastante pontos aí para refletir, analisar, né? Entender totalmente aí. E outro ponto importante, né, gente? Tudo isso está detalhado no site também, né? Sim, então, exatamente. Descrição de disciplinas, matérias, carga horária. Corpo docente, tá tudo lá no currículo deles, tudo no site do Instituto. Vai ter na descrição do vídeo também aqui o contato da Amanda, tudo. A gente deixa tudo certinho, perfil de Instagram, tudo para vocês passarem mensagem para ela, se tiver alguma dúvida, ou diretamente lá no Instituto, né? Com certeza. Para vocês entenderem melhor e ver se tá dentro aí das expectativas, né, que a gente tem aí como objetivo, meta profissional. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Me Deixa, ó. Adorei. Obrigada. Olha, a gente vai finalizando aqui. Gente, já dá vontade de mergulhar, né, nos temas das dietas aqui, para ficar todo mundo em forma, mas vai ficar pro próximo. Vamos trazer ela aqui para dar dicas de dieta pra gente. Então eu já vou pedindo aí para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like de sempre e já ir compartilhando aí nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.